olhe para quem está pertinho de você, 2 ou 3 pessoas, e diga assim: tome posse da sua vitória. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia comigo, se você tem ela aí no seu celular também, a Bíblia virtual. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, um texto conhecido de alguns irmãos. Evangelho de Marcos, é o Novo Testamento, capítulo de número 5. Marcos 5 diz assim: passado um tempo, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha a situação deste homem. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, segurá-lo, prendê-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. E porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. E os porqueiros, fugindo, e o anunciaram na cidade e pelos campos. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite. Diga assim: aquilo que eu preciso e necessito para a minha vida. Amém. Quero falar hoje com os amados irmãos sobre as características de alguém que é preso por Satanás
e as características de alguém que é livre por Jesus. As características de alguém que está preso por Satanás e as características de alguém que é livre por Jesus. Não sei se os irmãos já ouviram um escritor norte-americano. Ele escreveu vários livros, vários best-sellers, e um deles se chama A Isca de Satanás. E esse exemplar ele vendeu mais, no mundo inteiro foi vendido mais de 1 milhão de cópias desse livro. Um livro muito interessante. E ele começa abordando sobre esse tema, a isca de Satanás, que o caçador profissional, para ele ter sucesso na sua caça, ele arma ali a sua armadilha, ele camufla a armadilha, e a segunda coisa que o caçador faz, ele coloca então uma isca. Então vai ali o animal, passa desapercebido pela armadilha que está camuflada, que está escondida, e o que atrai também aquele animal é a isca tem que ser atrativa. E é exatamente o que esse autor, ele escreve, o que Satanás faz com muitas pessoas. O inimigo das nossas almas não é o seu patrão, a sua esposa, o seu pai, o seu pastor, o seu filho, o seu funcionário. Mas o inimigo das nossas almas se chama Satanás. E ele age nas regiões celestes, tentando nos atingir. Então ele faz exatamente isso, amados irmãos. O diabo, ele prepara uma armadilha para os filhos de Deus, e ele coloca a sua isca. E muitas pessoas acabam caindo nessa cilada, acabam perdendo a sua vida, espiritualmente falando, acabam perdendo a sua família, acabam saindo dos propósitos de Deus, que Deus tem propósitos na sua vida, saiba disso. Amém, querido? Mas por causa da armadilha de Satanás, então, as pessoas acabam, em vez de serem abençoadas, de terem um futuro abençoado em todas as áreas, por um vacilo, por um erro, acaba muitas vezes destruindo totalmente a sua vida, totalmente destruindo a sua família, ou quem sabe o seu casamento, enfim. Agora, quais são as características de alguém que está preso por Satanás? Voltando aqui ao texto de Marcos 5. Veja comigo. Nós vamos ver aqui a história de um homem que ele estava possesso de demônios. A Bíblia diz aqui que ele tinha uma legião de demônios, amados irmãos. Uma pessoa endemoniada já não é fácil. Agora vocês imaginem comigo uma legião de demônios. E eu volto aqui a lembrar, eu já disse aqui várias vezes na igreja, só para lembrá-los. Não faz bem, se você tem esse hábito, tira isso da sua vida. Não assista filme de terror, sabe? Filme de terror é algo terrível, o qual se faz muitas vezes ali um pacto, o qual é uma brecha, uma porta para o inimigo entrar dentro da sua casa, por causa de uma porcaria que você assiste, ou seus filhos estão assistindo dentro da sua sala, ou dentro do quarto. Então, meus amados irmãos, só apenas aqui um conselho. E a Bíblia diz então que esse homem, ele tinha uma legião de demônios. Jesus, um pouquinho antes, ele está com seus discípulos no barco. Vem uma tempestade, Jesus está ali cochilando, tirando um descanso. E de repente ali os discípulos estão nervosos, porque o barco está à deriva. E acordam o mestre, acordam o Senhor Jesus, e Jesus diz assim: homens de pequena fé. E Jesus manda o mar se acalmar e o vento se aquietar. Esse é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus então chega a esse lugar chamado Gadar. A cidade de Gadar era um complexo de cidades, o qual havia ali 10 cidades próximas ao litoral, ao mar da Galileia. Imediatamente quando ele chega ali na praia, o texto aqui vai nos dizer que este homem que está completamente possesso de demônios, ele vai de encontro ao Senhor Jesus.
A palavra de Deus diz lá em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E este homem então vai se apresentar diante do Senhor Jesus, um homem possesso, um homem que estava ali com uma legião de demônios. Os irmãos sabem qual é a função do inimigo das nossas almas? Ele tem 3 funções. João 10:10: matar, roubar e destruir. Somente essa é a função do inimigo, amados irmãos. A pessoa que tem um demônio, ou pior, uma legião de demônios, um demônio já faz um estrago infernal. Imagine um homem, uma mulher, até mesmo um jovem possesso de demônios. A pessoa, em vez de fazer o bem, ela faz o mal. A pessoa muitas vezes sai fora de si. E eu me pergunto, este homem de Gadar, da cidade de Gadar, ele deve ter aberto muitas brechas em sua vida. Ele deve ter feito coisas que desagradaram a Deus, e isso foi dando legalidade para demônios entrarem na vida dele. E este homem estava possesso, e é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos escravizar. O inimigo quer nos aprisionar. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar vigilantes. É o que acontece muitas vezes quando nós abrimos brecha, o inimigo vem para nos destruir. Essa é a função dele. Agora veja comigo o versículo de número 3. Ele se apresenta diante de Jesus, possesso de um espírito imundo, e olha o que o inimigo estava fazendo com este homem. A Bíblia não fala o nome dele, só se refere ao homem gadareno, o qual vivia nos sepulcros. Sepulcros na Bíblia é a câmara mortuária. O que isso significa? Que este homem, ele não vivia mais para ele. Ele não tinha mais vida. Ele estava vivo, mas ao mesmo tempo ele estava morto. E alguém que está morto espiritualmente, alguém que está afastado de Deus, a tristeza está dentro do seu coração impregnada. A tristeza, a derrota, o lamento, a solidão. E muitas pessoas estão assim, se sentindo vazias, se sentindo com os seus sonhos, os seus projetos interrompidos. E o inimigo está agindo por detrás. Versículo de número 4 diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ou seja, amados irmãos, esse homem, ele era um problema para todo mundo. Ele era um problema naquela cidade, naquele vilarejo. Todas as pessoas tinham medo dele, de chegar perto dele, de se aproximar dele, porque ele não estava em sã consciência. Ele era, como podemos dizer assim, ele estava totalmente tomado por esses espíritos demoníacos. E ele poderia causar um problema para as pessoas, e poderia causar um problema para ele próprio, para si próprio. Ele estava fora de si. E uma pessoa que não tem a presença de Deus, ela fere os outros. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela machuca os outros, ela prejudica os outros, ela ofende, ela discute. Quem está entendendo aí, diga amém. Versículo de número 5: andava sempre de dia, ou melhor, andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Olha o que o inimigo faz com alguém que ele toma conta da mente, toma conta do corpo. Ele faz essa pessoa se sentir solitária. Ele traz, de repente, uma depressão, um vazio, que esta pessoa, este homem, essa mulher, muitas vezes este jovem, sente até um desejo de se suicidar, de tirar a sua vida. O inimigo, ele é tão articuloso, lembra da armadilha? Ele vai armando aquela armadilha, aquela isca, e faz a pessoa ficar completamente sem vontade de viver.
É uma pessoa que está sendo tomada, sua mente tomada pelo maligno. Agora, o maravilhoso nesse texto, que nós estamos vendo aqui as características de alguém que está sendo aprisionado por Satanás. Agora, no versículo de número 6, acompanha comigo na sua Bíblia. Quando de longe, está falando do homem que está possesso de demônios, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha que interessante, não é o homem que foi lá adorar a Jesus, foi o demônio. Os irmãos estão entendendo? O homem não estava em sã consciência, foi o homem que estava aqui com uma legião de demônios, vê o Senhor Jesus, corre até Jesus, se joga aos pés do Senhor Jesus, e o texto aqui diz que ele estava ali, então, e adorou ao Senhor Jesus. Eu lembro do que Paulo escreveu em Filipenses 2, 9, 10 e 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho, para que ao nome de quem? Para que ao nome de quem? De Jesus, todo joelho, veja o que Paulo está falando, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o inimigo reconhece a soberania, o poder do nosso Deus, e por isso ele teve que se ajoelhar. E não importa que era uma legião de demônios, amados irmãos, eles estão sujeitos ao poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Então não tenha medo de demônio, não tenha medo, nós temos a autoridade, não que nós somos bons, nós não somos nada, irmãos, mas nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? E quais são as características de alguém que é livre por Jesus? Diga, livre. Veja comigo o versículo de número 8. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. Sabe o que acontece? As características de quem é livre por Jesus, simplesmente você é livre, meu irmão. Você é livre. Jesus não obriga ninguém a servi-lo. Jesus é bem o contrário de Satanás. Nós abrimos uma brecha, Satanás vem e tenta nos destruir. Jesus já diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Amém? Então este homem, ele foi livre nesse momento dessa oração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aquele homem que estava sendo aprisionado, aquele homem que estava sendo escravo do diabo, a partir desse encontro com o Senhor Jesus, então agora ele está sendo liberto e ele está sendo livre. Livre. Amém, queridos? Características de alguém que é livre por Jesus, versículo de número 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quais são as características? O homem estava o quê, amados irmãos? A primeira atitude dele, quando aqueles homens viram aquele homem, ele estava ali assentado. O que eu aprendo com isso? A pessoa que tem Jesus, a pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, é uma pessoa mais calma, mais tranquila, não se irrita. Não que nós somos, não temos emoções, não temos sentimentos, mas você tem domínio próprio, frutos do Espírito Santo na sua vida. Então aqueles homens olham para aquele homem terrível e veem ele ali quietinho, assentado, já era uma outra pessoa. Eles veem ele também vestido. Aquele homem, ele andava nu. Aquele homem estava fora de si, o inimigo tinha tomado conta da mente, do corpo dele.
Aquele homem, ele era uma vergonha para a sua família, para a sua comunidade, para a sua cidade. Agora eles estão olhando aquele homem então já vestido, amados irmãos. O que nós podemos aprender com isso? O que isso significa? Que tudo aquilo que você teve na sua vida de vergonha, de derrota, de decepção, de frustração, se você deixar Jesus entrar na sua vida, tudo isso vai se transformar em honra para você, meu querido irmão. Amém. Em honra. Eles veem ele também, o texto diz que eles veem aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo. O que nós podemos aprender em perfeito juízo, amados irmãos? Ele voltou à razão. Ele voltou a ter entendimento de quem ele era. Aquele homem, a partir daquele encontro com Jesus Cristo, ele teve uma nova história. Ele teve um novo tempo. Ele teve uma nova vida. O encontro com o Senhor Jesus. Pastor, e os porcos? Esquecemos de falar dos porcos. Os demônios falaram assim: por favor, nos deixa entrar nos porcos. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a história dos porcos aqui. A cidade de Gadara, eles não eram judeus, eles eram gentios, como as outras cidades também. Mas, amados irmãos, eles adotaram ali, então, os gadarenos, eles adotaram a religião greco-romana como a sua religião. E essa religião greco-romana, então, eles tinham um templo dedicado a Zeus. E eles matavam, então, ali, faziam sacrifício, matavam os porcos e faziam ali todos os tipos de imoralidade sexual. E essa foi a razão que os demônios falaram assim: então nos deixa entrar nos porcos. Olha como o demônio ele é sujo. Os demônios sabiam que se Jesus deixasse ele entrar nos porcos e os porcos estivessem vivos, o demônio não poderia sair daquela região, não poderia deixar as pessoas. E o que aconteceu? Jesus deixou que os demônios entrassem nos porcos, só que os porcos se precipitaram no penhasco e morreram todos. O que eu aprendo com isso, irmãos, com os porcos? Nem porco quer demônio. Nem porco quer demônio. Então, meu amado irmão, hoje é noite de libertação. Hoje é noite de nós sermos livres. Deixarmos essas coisas que estão nos prendendo, que estão tirando a nossa paz, a nossa alegria. Quem sabe algum pecado que ainda está nos acorrentando ao inferno, ao Satanás, ao diabo. Deixar isso de uma vez por todas, definitivamente, e começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Agora, eu imagino, não está na Bíblia, tá? Eu estou imaginando. Quando Jesus liberta este homem, ele quer ir com Jesus embora, com os seus discípulos. Nós lemos ali no versículo de número 18. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Eu imagino, irmãos, que aquele homem estava ali em sã consciência, com a sua roupinha, tinha passado ali já um perfuminho, pegou ali um boticário de um dos apóstolos ali, era um outro homem. E ele queria ir embora com Jesus, porque quem conhece Jesus de verdade não quer mais largar de Jesus. Mas Jesus disse assim para ele: não, agora você vai voltar lá para a sua casa, para a sua família, e vai contar quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Aqui nós temos uma lição maravilhosa. Qual? A nossa família. Jesus se importa com a nossa família. Jesus valoriza a família. E aquele homem que ficou, a Bíblia não diz quanto tempo, quantos anos vivendo dessa forma. Eu imagino, irmãos, tá? Eu imagino. Pensa comigo aí, viaja comigo aí há 2000 anos atrás. Está lá as crianças brincando em frente à casa,
cachorrinho ali também brincando. Está lá a mãe, a esposa desse cidadão aqui também estendendo as roupas no varal. Eu estou imaginando aqui. E de repente aquele homem aparece lá no horizonte e vem vestido, porque antes ele estava possesso de demônios. E de repente o piazinho está ali brincando com o cachorrinho. Ele olha assim e grita para a mãe: mãe, eu estou imaginando aqui, tá, irmãos? Mãe, aquele homem não é o pai? E aquela mulher, quem sabe, disparou o coração dela. Estou imaginando, estou conjecturando aqui. Aquela mulher imediatamente trouxe a criança para dentro de casa, pegou o cachorrinho, com medo daquele homem, porque aquele homem ele era violento. Aquele homem ele era mau. Aquele homem não era um homem. Aquele homem era o próprio diabo em pessoa. Mas ele está vindo já transformado. Mas quem sabe os traumas, quem sabe as coisas que ele fez com essa família, com este lar, parou para imaginar? Quão terrível que ele era. Um homem que vivia no cemitério, que todo mundo tinha medo, pânico dele. E eles estão ali agora na sua casa, com medo de ser espancados, violentados pelo próprio marido, pelo próprio pai. E de repente ele chega, agora não vai arrombar a porta. Agora ele faz o que o Senhor Jesus faz. Ele bate a porta. Eu fico imaginando ele batendo na porta, e aquela mulher em pânico, o filho em pânico, aquele cachorrinho também em pânico debaixo da cama. Estou imaginando aqui, irmãos. E de repente ele bate a porta. Amor já é um outro tom, diferente. Amor. Começa a abrir a porta. Amor, sou eu. E ela reconhece agora a voz do seu marido. Não é uma voz de um espírito demoníaco, mas é a voz do seu marido. E ele diz: docinho de coco, meu coraçãozinho, eu voltei, eu estou aqui. Eu tive um encontro com um homem chamado Jesus Cristo, e ele me tocou e me curou, e eu estou hoje liberto. E eu quero te pedir perdão. Eu quero te dizer, meu amor, que eu te amo, meu filho, eu te amo, família. É isso que Jesus faz. Eu imagino que deve ter acontecido isso. E quem sabe aquele homem disse assim: vocês precisam conhecer esse Jesus. Vocês precisam conhecer esse Jesus. E sabe, queridos, o que é mais maravilhoso? Que aquele Jesus que estava lá em Gadá, está aqui hoje em Águas Claras. Ele está aqui nessa noite. E Jesus quer mudar as nossas vidas. Jesus quer transformar. Jesus quer libertar. Jesus não está aqui para te acusar dos seus pecados, porque o acusador é o inimigo das nossas almas. Mas Jesus está aqui para nos abraçar, nos amar. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Como eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Mas deixa eu te dizer, como Jesus te ama, viu? Como Jesus te ama. Como Jesus ama vocês, meus irmãos. Nós somos tão falhos. Nós somos tão errados. Meu Deus, como somos errados. E mesmo assim Ele continua a nos amar. Muitas vezes nós trocamos Jesus por tantas coisas, mas Ele continua a nos amar. Eu quero que você feche os seus olhos e nessa noite, se tem alguma coisa na sua vida, faz uma reflexão, você e Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que está te aprisionando ainda, que está escravizando você, quem sabe um vício,
Quem sabe você tem o hábito de mentir, você não consegue se libertar disso chamado mentira. Quem sabe você tem um coração aí orgulhoso, não leva desaforo para casa, não perdoa ninguém. Quem sabe você tem sido ultimamente uma pessoa nervosa, briguento. Qualquer coisa você discute, qualquer coisa você quer até mesmo partir para a ignorância. São coisas que vão nos escravizando, sabe? Alguns pecadinhos de estimação que você não consegue se libertar. Então hoje, deixa aos pés do Senhor Jesus, diga: Jesus, me perdoe, me liberte, me ajude, como o Senhor ajudou este homem. Me ajude também a ser um melhor homem, a ser uma melhor mulher, uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho. Peça para o Senhor nessa noite. E mais, se tem alguém hoje que quer fazer um concerto com Jesus, ou quem sabe entregar a vida para Jesus nessa noite também, vai ser algo maravilhoso. É o melhor convite que você poderia receber na sua vida: entregar a sua vida ao Senhor Jesus e aceitando Ele como único e suficiente Salvador. Eu sempre digo aqui na igreja que não é a igreja que leva ninguém para o céu, é o Senhor Jesus que nos salva. Então, a minha oração vai ser essa nessa noite. Se tem alguém que precisa hoje fazer um concerto com o Senhor, seja em qual área for da sua vida, rapidamente sai do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus também, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quiser fazer um concerto hoje com o Senhor Jesus, vem aqui na frente e nós vamos estar orando. Amém? A igreja com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, por gentileza. Aleluia. É o Espírito Santo que faz a obra. E eu sei que há mais pessoas aqui nessa noite. Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã. Deixa para trás tudo isso que está te prendendo, impedindo você de ser muito mais abençoado do que você já tem sido. Confessa o Senhor Jesus hoje, entrega seu coração, entrega a sua vida. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Eu já vou orar, mas não vou insistir mais. Venha rapidamente. Venha rapidamente. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, meus irmãos. Ninguém melhor que ninguém. Se você se acha melhor que alguém aqui, então já é um problema. Você já tem que vir aqui na frente correndo. Porque se tem alguém que brilha aqui, é somente Jesus. Só Jesus. A começar por mim aqui, eu sou. Então, se tem mais alguém, vem aqui para frente. Eu vou pedir a ajuda dos pastores, pastoras, que estejam orando por vocês. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja com os olhos fechados. Vamos orar. Se tem mais alguém, venha. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi entregue nessa noite. Houve uma mudança extraordinária na vida daquele homem, o gadareno, que agora não é mais o endemoniado de Gadar, mas é o homem, Senhor Jesus, que foi liberto, que foi livre de toda a opressão, de todo o mal, de todas as forças das trevas. O Senhor mudou a história dele, Pai. E nessa noite eu tenho certeza, nós temos a convicção que estão os meus irmãos aqui diante do teu altar, e o Senhor estará mudando histórias, o Senhor estará mudando famílias, o Senhor estará mudando, Senhor, aquilo que o inimigo tem amarrado, tem aprisionado. Na autoridade do nome de Jesus, todo este mal vai cair por terra, Pai, vai cair por terra. E eu quero declarar que essas pessoas serão, meu Deus, libertas, serão renovadas, serão saradas, serão ministradas pelo teu Espírito Santo. Meu Pai, dá graça, dá sabedoria, protege-os com a sua presença, não deixe o inimigo se aproximar, mas que haja nessa noite verdadeiramente a cura para as suas almas, para o seu coração. Aquilo que elas estão se sentindo fracas, que elas não conseguem, meu Pai, se desvencilhar, se libertar, meu Pai, abençoa elas, dá força, Espírito Santo de Deus. São pessoas que são especiais para Ti,
porque são os teus filhos, são as tuas filhas. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui, todos esses jovens que estão aqui, Pai, diante do teu altar. Esses jovens são especiais para ti. Meu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela vida deles, obrigado por esta igreja, e nós te louvamos com as nossas palmas. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Dá um abraço quem está pertinho de você, dá um sorriso, diga assim: o melhor de Deus ainda está por vir.